Facebook, no YouTube, e tenho acompanhado que o PT entrou de cabeça nessa plataforma virtual da gente também apresentar debates sobre o Brasil, sobre a atual situação, principalmente em relação à crise do coronavírus. E hoje a gente está aqui com um debate muito bacana, que é um debate que é da nossa geração. Eu sou o Vitor 40, tenho 27 anos e estou aqui com outros 7 jovens membros do PT, militantes da juventude do PT e aguerridos lutadores de alguns lugares do Brasil, né, de 7 cidades brasileiras, e que mostra um pouquinho da diversidade que o PT tem e da diversidade que a juventude tem quando está organizada politicamente. Eu queria começar, vou passar um pouquinho para cada um se apresentar, para cada uma se apresentar, mas antes eu queria brincar um pouco, que é o seguinte: vários de nós aqui, de nós 7, de nós 8, fazemos várias panfletagens, né, ao longo da nossa militância, ao longo do nosso ativismo. E uma das frases que a gente ouve muito nas ruas, conversando com as pessoas, é: nossa, que bacana, né? Você tão jovem e é do PT, que legal que o PT tem jovens como você. Então, essa experiência aqui virtual em tempos de isolamento social é um pouquinho daquela panfletagem que nós 7, nós 8 cansamos de fazer e continuamos fazendo, e vamos continuar fazendo assim que acabar o isolamento social e quando a gente puder estar de volta às ruas aí com tranquilidade e saúde. Queria começar aqui pedindo para vocês compartilharem a nossa live, clicarem aqui embaixo, deve estar em algum lugar aqui, tem um sininho, que é o sininho da inscrição, todo mundo sabe como é que funciona isso no YouTube. Então, compartilhar a nossa live, ela está acontecendo aqui na página do Partido dos Trabalhadores, está acontecendo na página de alguns deputados, senadores, diretórios estaduais do PT. Agradecer a essa transmissão cruzada que a gente está fazendo. Dá like, né? Like é muito importante. Eu sei que às vezes o pessoal da esquerda fica, pede like, porque a direita já aprendeu a mexer com esses mecanismos. Nós temos que saber também como lidar. Então, eu queria começar aqui apresentando a nossa turma. Estou aqui comigo o Jefferson Lima, o Jefferson, que é meu amigo de longas datas, ex-secretário nacional da Juventude do PT e do governo Dilma também. Atual presidente do PT de Aracaju, né, Jefferson? Conta um pouquinho aí, um minutinho, quem é você, e obrigado por estar presente aqui com a gente. Boa noite a todos e todas, companheiros e companheiras de todo o Brasil que estão nos acompanhando aí na TV PT. Agradecer pela oportunidade de a gente poder estar dialogando um pouco e dialogar com companheiros e companheiras de muita trajetória de luta e de muita mobilização na defesa do Brasil, na defesa da juventude brasileira. Bom, eu sou Jefferson Lima, eu fui secretário nacional da Juventude do PT, fui secretário nacional também de Juventude do governo Dilma, sou formado em História, sou historiador, e hoje estou como presidente do PT aqui em Aracaju, capital de Sergipe e do Nordeste, para a gente construir essa política aqui do Partido dos Trabalhadores em Aracaju. Maravilha, Jefferson. Aqui também está com a gente, lá do outro lado do país, a nossa querida amiga Laura Cito, que é jornalista, tem 28 anos, hoje é vice-presidente do PT de Porto Alegre, compõe a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e é vereadora suplente. Tem também uma militância no movimento estudantil e está aqui com a gente hoje. Obrigado, Laura. Uma mensagenzinha para a turma também. Olá, pessoal. Uma boa noite. Queria aqui dizer da importância dessa iniciativa, da gente estar conseguindo aí somar trajetórias e projetar para a nossa militância, para a galera que está aí nas redes sociais, uma leitura mais apurada sobre esse momento que a gente vive no Brasil, né? Como o 40 já me apresentou, sou a Laura, sou aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Tenho uma militância muito focada na questão dos direitos humanos, né? Uma trajetória vindo da juventude, da JPT, do movimento negro, né? E estou aí nesse processo do Representa também para fazer essa disputa numa eleição que é uma incógnita, né? Acho que a gente vai debater hoje um pouco sobre isso, né? Sobre o processo de acúmulo de forças que serão as eleições municipais e os grandes desafios do enfrentamento ao fascismo e a agenda ultraliberal aí que hoje tenta ter também novos atores para fazer a sua frente a partir da crise do governo Bolsonaro. Então, queria aqui deixar um abraço e acho que nós vamos ter aqui um debate de extrema qualidade nessa noite. Obrigado, Laura. E agora, voltando para o Nordeste, nossa amiga, companheira guerrida, a Daniele Ferreira. Dani, que é estudante de saúde pública, né, Dani? Você está, então,
no olho do furacão da discussão política do que está acontecendo de saúde coletiva, né? Da Federal da Bahia. Ela é membro da executiva do PT de Salvador, foi vice-presidente da UNE, né? Da União Nacional de Estudantes, e está aqui com a gente também, Dani. Olá, companheiros e companheiras, boa noite. Quero dar o meu abraço fraterno de forma virtual, porque, infelizmente, a gente não consegue se abraçar nesses tempos de pandemia, mas dar esse abraço virtual em todos vocês, dizer que é uma alegria muito grande, um orgulho poder contribuir com o meu partido e com o debate do ponto de vista da juventude nesse momento que nós estamos vivendo, e é verdade, 40. Enquanto estudante de saúde coletiva, a gente fica meio pilhada aqui, lendo sobre tudo, buscando, tentando saber aí o que a saúde está formulando, porque nós estamos também fazendo ciência em tempo real, né? Com uma doença completamente nova, que não tem muitos estudos ainda, muitas formulações sobre os fatores de risco. Então, nós estamos vivendo e lendo e tentando descobrir mais. Mas sou daqui de Salvador, como você disse, estudante de saúde coletiva, sou da executiva municipal do PT, tenho uma trajetória aí que começa no movimento estudantil, universitário, já disputei o PT algumas vezes, construo aqui a luta social na cidade, enfim, nos bairros, nas periferias, a partir do PT, a partir dos movimentos também, da Frente Brasil Popular, e daquilo que a gente vai fazendo no dia a dia, porque eu acho que se tem uma tarefa importante, uma coisa importante para essa geração aí, é de que a gente não pode sair da luta, nem deixar de tentá-la, né? De construí-la todo dia nos mais diversos espaços. É isso. Obrigado, Dani. E aqui o PT Fluminense também tem um representante, que é o nosso parceiro, irmão, o Thiago Risso, que é de Niterói. O Thiago é mestrando em Política Social na UF, né, na Federal Fluminense, e também é um parceiraço nosso, uma pessoa super importante para a juventude do PT, e está aqui com a gente também, né, Thiago? É isso, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz por poder dividir esse espaço dessa live com a galera tão qualificada e tão motivada, porque é assim que a gente vai colocar o Brasil de volta nos trilhos. A gente tem uma conjuntura muito difícil, uma perspectiva onde mais da metade dos empregos vão desaparecer até 2030, e é a nossa geração que vai construir um novo mundo, um novo Brasil, dentro de novos ideais. Aqui em Niterói, a militância começou na universidade, fundando o diretório acadêmico do meu curso. Tive a oportunidade de auxiliar na fundação de alguns outros diretórios. Tenho muito orgulho de ter sido da gestão do DCE Fernando Santa Cruz presente, hoje e sempre, e do diretório municipal do PT aqui de Niterói. E tenho a luta pela educação e pela geração de emprego e renda como compromisso da minha vida. Primeiro, porque a educação que transforma, e o emprego e a renda que garantem o pão de cada dia em nossa mesa. Então é isso, pessoal. Vamos ter aí uma live muito qualificada. Um grande abraço a todos. Valeu, querido. A gente também está com a Ana Júlia Ribeiro, ela que o Brasil inteiro conheceu lá em 2016, fazendo um discurso importante que deu voz a várias das nossas angústias enquanto estudantes, né, naquele momento na ocupação dos estudantes secundaristas. E hoje ela está aqui com a gente. Ela é estudante de Direito na PUC do Paraná e também de Filosofia na UFPR. Ana Júlia, manda um abraço aqui para a turma também, diretamente de Curitiba. Oi, gente. Oi, 40. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado por estar aqui com todos vocês. Quero mandar um beijo especial para a TV PT do Paraná, que é um novo projeto de comunicação da nossa secretaria. Enfim, eu comecei minha militância nas ocupações, como você bem disse, né, com 16 anos, de uma maneira um pouco diferente, sem ser com o movimento organizado em si. Fui conhecer os partidos e as entidades depois. Estou, desde 2018, filiada no PT. Depois das ocupações, viajei o Brasil conhecendo o nosso sistema de educação, conversando sobre educação pública, debatendo. Depois entrei na faculdade, assumi a gestão do DCE também, como conselheira universitária, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Enfim, estamos aí fazendo uma militância em prol da educação pública de qualidade, em prol da democracia e, enfim, tentando debater política em Curitiba, né, que nos últimos anos é, para o bem e para o mal, o centro da política brasileira. Obrigado, querida.
você comentou sobre a TV PT do Paraná e eu queria dar destaque a isso porque tanto a gente não vê às vezes quem está carregando o piano atrás, mas temos 2 jovens que são secretários estaduais de comunicação do PT de seus estados, tanto o Martim do Paraná quanto a Juliana do Rio Grande do Sul, e que mostra que o PT coloca os jovens também à frente de cargos estratégicos para fazer política no Brasil hoje, e a comunicação, sem dúvida, é um deles, né? Hoje, graças à comunicação, nós estamos podendo fazer esse encontro virtual em um momento como esse. Então, agradecer aí os PTs estaduais que estão retransmitindo também esse programa que a gente está fazendo aqui hoje. Queria passar para a Vivi Mendes, que é de São Paulo, da onde eu sou também. A Vivi é advogada, é militante feminista de direitos humanos e é da direção estadual do PT, da executiva estadual do PT de São Paulo. Vivi, manda um abraço para a turma. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro para os meus colegas aqui que estão juntos na live. Super prazer poder estar fazendo esse debate hoje e vendo a carinha de vocês e agora poder escutar um pouco mais também do que vocês estão pensando. Agradecer bastante a TV PT, o espaço do PT aqui que a gente tem para se informar um pouco, né, na contranarrativa do que normalmente é apresentado nos grandes meios de comunicação, uma iniciativa super bacana, que já deu certo, que está funcionando super bacana, super bem, os programas que rolaram foi super legal, e também agradecer aqui a galera que está acompanhando a gente, acho que a gente vai ter um debate de alto nível, como o 40 falou, eu sou advogada criminalista aqui em São Paulo, estou na direção do PT estadual, já estou no meu 3º mandato, apesar de jovem, estou há bastante tempo já ocupando essa tarefa, uma tarefa muito bacana, um espaço que me formou muito, acho que mostrando que o PT está sim preocupado com a formação e a renovação dos seus quadros políticos, e eu acho que hoje a gente vai mostrar que tem muita gente pensando política, fazendo política e lutando contra esse governo em todos os cantos do país pelo PT, então é uma super oportunidade de juntar essas experiências todas. Obrigado, Vivi. E aí a última pessoa para se apresentar, mas que mora no lugar que é o coração do Brasil, que é Minas Gerais, onde tem um pouquinho do Brasil inteiro, é a minha amiga e companheira, Moara Saboia. Moara é uma importante militante do movimento estudantil, foi do movimento estudantil por muito tempo na UNE, né? Foi vice-presidente da UNE também, é da direção nacional do PT e é estudante de engenharia civil, né? Quem acha que a esquerda está só nos cursos de humanas está muito enganada. A nossa engenheira Moara está aqui para provar isso para a gente. Moara, manda um abraço para a turma também. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Primeiro, dizer do meu prazer que estar fazendo essa live com pessoas que militaram comigo durante toda a minha trajetória na juventude do PT e principalmente pessoas que tiveram coragem de, nesse ano, se colocarem como pré-candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras nos seus estados. Eu acabei não colocando assim na minha live bio, mas acho que a principal tarefa que hoje eu coordeno dentro do PT é construir o projeto Representa, que é um projeto de renovação política, renovação partidária. Então, foi muito bom, assim, que eu acho que não foi um sentimento individual nosso, acho que foi um sentimento que tocou toda uma geração, assim, se a gente quer construir uma nova política, uma política realmente diferente, uma política que tem a nossa cara, a gente tem que estar lá. Porque mais negros, mais mulheres e mais jovens na política não são só para enfeitar as mesas, mas é porque a gente leva a nossa perspectiva e as nossas trajetórias para esse espaço. O movimento feminista, a gente sempre diz que a gente não quer as mulheres na política para mudar as mulheres, mas para mudar a política. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que esse movimento que a gente está fazendo de colocar a cara, de colocar nossos nomes à disposição, é um movimento que já deu certo, já está sendo fantástico, acho que tem sido uma experiência fabulosa, e a gente vai conseguir fazer um debate num patamar muito diferente do que tem sido construído no último período, né? A gente precisa mostrar que a renovação política não é o Partido Novo, a renovação política não são só carinhas novas, mas são caras novas, corpos novos, mas que têm ideias muito fortes de um país mais justo e um país mais democrático. Obrigado, Moara. E aqui nos comentários aqui do YouTube tem um monte de engenheiro aparecendo aqui, falando, não, eu também sou engenheiro de esquerda aqui, já dá para vocês participarem da Federação dos Estudantes de Engenharia e em conjunto montar uma chapa que eu sei que eu disse que a juventude gosta. Então aqui, inclusive, pessoal, mandem mensagem, mandem comentários aqui. O Jonatas Ferreira está mandando mensagem, que é um dos estudantes de engenharia. A Luísa Dulce passou por aqui também, a Rita Santana, a Fátima Frois, o Maurílio.
Tô todo mundo aqui comentando bastante, eu, na medida em que o programa vai rolando e que o nosso bate-papo vai rolando aqui, eu vou também tentando introduzir debates e questões que estão aparecendo aqui no YouTube e na nossa página, para a gente se comunicar com o pessoal que também está do outro lado da tela aí. E como não poderia ser diferente, eu queria começar um pouco do nosso debate aqui, trazendo a questão da educação, né? Porque a educação é fundamental para toda a sociedade, né? Enfim, a gente sabe o quanto que ela é divisora de águas na vida das pessoas, né? Nos governos Lula e Dilma, isso foi mais marcante, né? A educação mudou a história de muitas famílias, né? De milhares, de milhões de brasileiros. E ela tem um peso ainda maior para nós jovens, né? Porque ela afeta diretamente a nossa vida e é através do debate educacional, da possibilidade do acesso à educação gratuita que a gente sabe o quanto que isso altera a vida da juventude. E nesse momento de crise sanitária do coronavírus, a gente tem visto também algumas coisas ficarem mais afloradas em relação aos projetos educacionais que estão em disputa, né? A questão hoje, por exemplo, de como vai se dar provas nacionais, como, por exemplo, o caso do Enem, é uma questão fundamental, né? Porque tem uma parte da sociedade que consegue continuar tendo aulas em escolas particulares e outra parte não está tendo acesso, enfim. E aí queria começar um pouco nessa discussão e queria começar pela Ana Júlia, que já tem um longo currículo, inclusive em relação à defesa dos estudantes secundaristas, e queria comentar um pouco, Ana, saber um pouco de você, como você vê hoje, principalmente nessa situação da crise do coronavírus, as possibilidades e as discussões que a gente tem que fazer em relação à educação no Brasil. Então, 40, acho que nesse debate de educação é sempre bom a gente lembrar do porquê ele ser um tema tão central, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, e qual que é, de fato, a mudança que o Partido dos Trabalhadores faz no cenário da educação brasileira. A gente simplesmente muda o status da educação para simplesmente a apropriação de conhecimento para, de fato, uma política também de distribuição de renda. Então, é importante a gente enxergar a educação como também uma maneira de distribuir renda e de lutar pela igualdade na sociedade, né? Hoje, no cenário quer dizer, hoje, desde o governo Bolsonaro, a gente já tem uma preocupação muito grande com a educação, principalmente uma questão orçamentária e ideológica de currículo mesmo, de programa que vem se colocando através desse ministério. E agora, no coronavírus, a gente tem mais do que isso, a gente tem um problema da educação à distância, né? Que já vinha sendo uma proposta do governo Bolsonaro, já vinha sendo debatido, já tinha sido promessa de campanha, junto com a educação em casa, né? O homeschool, enfim. Já tem sido debatido e agora, com o cenário do coronavírus, se é enxergado uma possibilidade de colocar isso em prática, né? Do dia para a noite. E o problema é que isso está sendo feito principalmente pelas secretarias estaduais de educação. E, ao meu ver, a preocupação maior nós não temos uma legislação prévia para a educação básica na modalidade à distância, né? A gente sabe que para o ensino superior existe uma facilidade maior para colocar esse modelo, e já existem legislação, já existem, enfim, cursos completos na modalidade à distância, mas para a educação básica não, é um problema imenso, um problema grave, que, inclusive, não discute qualidade de ensino, não discute currículo, não discute acesso, não discute, inclusive, as desigualdades entre os estudantes, as desigualdades de currículo de uma escola, de escolas do mesmo bairro, inclusive, né? Mais do que isso, mais da preocupação para o ensino médio, principalmente para o ensino fundamental 1 e a educação infantil, né? E é muito triste ver, por exemplo, aqui na minha cidade, em Curitiba, no estado do Paraná também, está sendo aplicado a modalidade à distância para o ensino infantil e para a educação básica como um todo. Ou seja, o que os nossos governadores, a nível nacional, inclusive, estão fazendo, em sua maioria, é trocar a qualidade de ensino e trocar a educação como um si, o verdadeiro aprendizado, por uma sensação de aprendizado. Ou seja, colocar o ensino à distância agora é simplesmente ter uma sensação de que estamos resolvendo um problema que não está sendo resolvido, está sendo, inclusive, agravado e que vai prejudicar os estudantes mais para frente, não só na continuidade do ano letivo, mas principalmente para os estudantes do terceiro ano, que agora vão prestar vestibular e Enem e outras coisas. Esses estudantes não vão estar preparados, eles simplesmente vão estar com a sensação de que eles tiveram aula nesse período. E a gente sabe que não
não tiveram, e ainda tem o problema dos estudantes que simplesmente não têm acesso. Quando a gente fala de educação à distância, é importante a gente entender que o Brasil é um país de dimensão continental e um país extremamente desigual. Então, a gente pensar que a maioria dos estudantes brasileiros não tem acesso a uma internet de qualidade, a um celular de qualidade, a um computador de qualidade, para ter esse tipo de aula. E muitas vezes não tem nem um ambiente propício em casa para poder estar estudando em casa. Ou seja, é um cenário completamente bizarro e, infelizmente, é triste ver as secretarias estaduais de educação colocando esse modelo em prática, principalmente porque não existe previsão legal para a educação à distância e não existe determinação do Conselho Nacional de Educação. As secretarias estaduais estão atropelando todas as instâncias participativas que se constrói a educação brasileira. Ou seja, é um caos por completo, do começo ao fim, e que não está preocupado com o direito à educação dos estudantes, está preocupado simplesmente com uma sensação de resolver o problema. Não, e tem uma coisa também que vê a educação só do ponto de vista do conteúdo, né? Não da sociabilidade dos espaços educacionais, né? A escola é muito mais do que um lugar onde as pessoas vão lá para aprender saberes, enfim. E mesmo saberes, né, são diversos, são multidisciplinares, enfim. Queria ouvir um pouco do Rício também, que atua muito nessa área, direto de Niterói, um pouco desse debate também. Bom, 40. Educação é um princípio que falta esse ministro. Não tem como a gente falar de educação sem falar que o Weintraub é o pior ministro da história. Não tem comparação. E ele está fazendo... Saudades do Haddad, né? Nossa, nem fala. É um absurdo o que ele faz com o Brasil. A gente já vinha numa situação muito crítica por conta do término do Fundeb, e o coronavírus acabou tirando um pouco essa pauta da ordem do dia. Isso é um elemento central, porque garante boa parte do financiamento da educação básica no país. E para quem pretende acompanhar de fato, principalmente a luta pelo pagamento do piso dos professores, sem o Fundeb esse pagamento vai ser impossível. E já está bem comprometido, porque esse ano o FNDE incluiu o salário de educação nessa verba. Então já compromete, inclusive, a verba do PNAE, que é da alimentação escolar. E o MEC não propõe solução nenhuma. É muito engraçado. Parece que o Brasil é um país da Europa, da Noruega, que a educação ela é acessível para todo mundo, é muito de qualidade. Não parece que o Brasil é um dos países com a maior desigualdade de aprendizagem entre os alunos ricos e os alunos pobres. Não parece que a educação é a principal ferramenta de geração de renda de uma família, onde uma pesquisa do ano passado, a CDE comprovou que só você ter o diploma de graduação você conseguia dobrar o seu salário. Então, a educação é central para o Brasil, principalmente no combate à desigualdade. E também a gente está falando do que a gente vive hoje. Nessa época de coronavírus, diversas universidades privadas estão transformando alunos de matrícula presencial em alunos EAD, mas eles dizem que é ao vivo, uma loucura. Diversos parlamentares, inclusive do PT, a Benedita da Silva, uma delas, protocolou projetos tentando resolver esse problema, porque se o aluno ele fez um contrato presencial, ele está sendo não sou do direito como a Vivi, mas ele está sendo lesado. Daqui a pouco vai ter a consultoria da advogada. Ele está sendo lesado com uma aula ao vivo. E sem ter como garantias que esse aluno ele era presencial, como é que ele tem, às vezes não tem uma internet, como foi bom colocado, não tem uma estrutura, ou até mesmo está auxiliando os seus familiares em graduação de risco por conta do coronavírus. Então, é um momento muito delicado e, como já era esperado, o MEC não propõe solução nenhuma. Pelo contrário, a gente tem visto uma troca de cadeiras absurda. As universidades estão com os orçamentos contingenciados na ordem de 40%. O ministro, até agora, não falou se ele vai honrar se ele vai continuar com esse corte ou se ele vai recompor o orçamento das universidades. Ela já vem de um cenário muito caótico, os institutos federais também. Diversas universidades estavam pensando em até cortar bolsas por uma situação caótica, algumas com corte de energia, como já aconteceu na universidade. A Companhia de Energia Elétrica aqui de Niterói, ela ameaçou, inclusive, cortar a energia do hospital, uma espécie de uma chantagem. Então, o cenário não é fácil
e hoje a gente está vendo a importância das universidades, a importância da educação, não só para combate da desigualdade de uma forma mais estrutural, mas uma ferramenta de propor soluções, inclusive no combate ao coronavírus, porque diversos institutos de pesquisa, as universidades que foram tanto atacadas nos últimos tempos, estão sendo a ponta de lança, a vanguarda dessa superação dessa luta contra a pandemia. E felizmente que eles são fico muito feliz por eles serem incompetentes, porque se eles tivessem sido eficazes no seu projeto de desmontar as universidades, hoje a gente estaria numa situação muito pior. Não, Risso, eu quero pegar esse gancho seu, porque é o seguinte, acho que todo mundo acompanhou, né, o pronunciamento esdrúxulo do Bolsonaro depois do pedido de demissão do Moro. E engraçado, né, que o Bolsonaro estava dizendo que é muito atacado e tal, e que os ministros todos são muito pressionados, e aí ele citou o Weintraub, né? Assim, o Weintraub, inclusive, que é um dos mais atacados e que tem feito um trabalho muito importante na educação, combatendo a doutrinação. Então, o debate educacional, para eles, tem um braço que é a privatização, né? E como essa entrada que a Ana comentou, essa entrada principalmente do EAD tem uma finalidade econômica, mas tem uma luta política que eles fazem, né? Como se a educação no Brasil, como se o ensino crítico fosse, na verdade, um ensino doutrinador. E a consequência disso é tirar a criticidade do ensino, né? Ou tentar reduzi-lo ao máximo, e o subproduto disso é tirar a pesquisa, né? Você não tem só o debate científico, ele acarreta vacina, ele acarreta, proporciona uma série de coisas, né? Talvez não, sem o desenvolvimento da ciência moderna, da educação, nós aqui, com a nossa idade, estaríamos, digamos assim, no máximo de idade que um ser humano da nossa época atingiria, né? E não é essa a realidade, graças à educação, graças à pesquisa, graças à ciência. E queria ouvir um pouco de você também sobre isso, assim, você puxou um pouco esse debate do ataque à ciência, né, do ataque à pesquisa, e a universidade assim, é um espaço, né, de resistência do pensamento científico, é um espaço de resistência do pensamento das pesquisas, né, e que hoje nós estamos o quê? Estamos aguardando a vacina do coronavírus, em relação a... É de lá que a gente espera, né, obviamente, a saída para essa crise. Um pouco de você já, sei que você já falou, mas você puxou o tema, eu quero que você fale sobre isso. Então, vamos embora. É um combate ao livre pensamento. É uma perseguição à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade criativa, a inovar, a uma relação mais solidária com as outras pessoas, com o nosso ambiente. É uma motivação só no lucro, na violência, na imposição. Só que nós acreditamos em outro projeto, num projeto muito mais inclusivo, muito mais participativo, muito mais democrático. E foi isso que a gente viu nas universidades. A expansão com o Reúne, ela revolucionou as universidades públicas no Brasil. A expansão dos institutos federais, como o Pronatec também, a gente tem visto inúmeras pesquisas. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele logo no início da pandemia, ele se colocou à disposição para poder fabricar álcool em gel. A universidade aqui na UF, por iniciativa de um estudante de mestrado em engenharia, ela começou a produzir aquelas máquinas de proteção facial para os profissionais de saúde, isso com impressoras 3D dos laboratórios ou das suas casas. Foram doações assim, de financeira e de equipamentos. E por diversos outros lugares do Brasil, a gente tem visto também a produção de máscaras, a produção de teste rápido. Tem um estudo aqui na UF, tem na USP, tem na FRJ. Então, diversas iniciativas têm pipocado pelo Brasil. Isso só demonstra que, por mais que eles tentassem, a ciência do Brasil é muito forte. A Fiocruz, que tentaram fazer uma intervenção na Fiocruz, ela foi achincalhada nos últimos tempos. Os deputados ligados ao governo a todo momento tentavam desacreditar, desestabilizar a gestão da Fiocruz, e hoje é o principal instrumento em defesa da saúde pública do Brasil. Eles pretendem fazer isso, eles pretendem desmontar a ciência, porque é mais fácil você convencer uma pessoa quando ela não tem um pensamento crítico, quando ela recebe apenas aquela informação onde esses barões do ensino querem que nós recebamos.
Então, essa liberdade de expressão que é o central. E durante muito tempo a universidade no Brasil foi muito elitizada. O Reúne transformou esse perfil do estudante. E nós vimos impressionante o ministro, ele se diz uma pessoa super culta, super inteligente, conceituada, ele falando de um perfil do estudante como se a gente ainda estivesse nos anos 80, 90, 70, não. O perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais já comprovou que mais de 70% dos estudantes eles são de família de baixa renda, porque isso é um salário mínimo por família. Então, a realidade das universidades se alterou completamente. E é isso que a gente tem que defender. A universidade ela se pintou de povo e, nesse momento de crise, a gente está vendo o quanto valeu esse investimento. Porque nós temos visto diversos estudantes, diversos professores e técnicos se dedicando todo dia para propor soluções a problemas sociais, a tentar encontrar alternativas. Algumas universidades privadas só pensam no lucro, não estão nem aí para isso. Então, é a universidade pública, é o Estado que propõe soluções para o social. E é isso que, infelizmente, eles tentam destruir, porque o projeto deles é violento, é autocrático, como alguns bolsonaristas gostam de falar. O Bolsonaro é o líder supremo, eles não fazem a mínima ideia do que significa ser presidente da República. O ministro da Educação não sabe o que é ser ministro da Educação. Ele acha que ele é ele acha que é quase um capataz, ele é um general e todo mundo tem que mandar, ele acha que pode mandar nas universidades. A gente viu que ele queria premiar a universidade que voltasse às aulas. Espera aí, diversos profissionais de saúde estão sofrendo com o coronavírus, estão adoecendo, estão morrendo, e ele quer que as universidades voltem? Nessa conjuntura, é um completo absurdo. E hoje mesmo teve um anúncio de um respirador da USP, que é feito em 2 horas e 15 vezes mais barato, que é aí que eu finalizo. Depois de tanto ataque, de tanto trabalho negativo, as universidades já sobreviveram e estão produzindo, e eu espero muito que as pessoas entendam a real necessidade das universidades, que elas têm um papel muito grande na questão da graduação, mas um dos propósitos centrais é propor solução para esses problemas sociais, sejam eles saúde pública, desigualdade de renda, questões geográficas, meio ambiente, problemas históricos, sociais. Então, a universidade ela é um caminho central para a formação do brasileiro. Eu acredito muito na educação e o PT tem um legado muito grande nessa luta. Você sabe, Risso, que eu já vi a Moara em congresso da Uni fazendo defesa de tese, e ela dizia que o dia que o povo brasileiro estivesse dentro da universidade, de fato, a universidade ia cumprir a sua função social de encontrar saídas que sejam técnicas também, mas que estivessem vinculadas às realidades e às necessidades do povo. Moara, na engenharia, como é que está isso? Nas exatas, eu sei que tem um papel muito grande, né? E como o Thiago falou um pouco, essa coisa que as cotas transformaram a realidade das nossas universidades e vão transformar ainda mais. Mas hoje o Brasil olha para as universidades com esperança de que elas ajudem a gente a sair desse momento, né? E mesmo assim a ciência ainda é alvo desse ataque obscurantista, né? O Padilha, que é deputado aqui de São Paulo, diz que é obscurantismo ostentação do Bolsonaro, né? E é verdade, é uma ostentação que eles gostam de mostrar. Enfim, queria ouvir um pouco também. Então, eu acho que esse processo do coronavírus tem mostrado que a gente tem 2 grandes sobreviventes às políticas ultraneoliberais no Brasil, que é a educação, as nossas universidades e o SUS. Apesar de tudo, apesar de todos os ataques, apesar do subfinanciamento, essas 2 instituições sobreviveram e estão dando conta de dar respostas importantes para esse momento. A educação brasileira ela tem um legado muito ruim, inclusive, assim, quando você pensa o Brasil enquanto democracia, a gente teve um período muito curto de investimento em educação, cerca de 12 anos, que antes disso eram os governos neoliberais, ou se não a ditadura que não financiava, ou se não era uma educação muito elitista, enfim. Mas esse pequeno período de financiamento das universidades tem mostrado um grande resultado, inclusive para quando esse momento acabou. Apesar das universidades estarem sendo subfinanciadas,
elas estão conseguindo dar respostas muito importantes. Eu acho que o mais importante de tudo é porque quando a turma falava sobre, sei lá, a Terra é plana ou não, fica difícil você provar para uma pessoa leiga que a Terra não é plana, assim. Se ela não for lá fora. Nem o astronauta ministro, né, consegue provar para você. É um diálogo difícil. O aquecimento solar, o aquecimento global existe ou não? É uma coisa que daqui a 10, 20 anos vai ter alguma consequência e quem era contra não vai ver o seu legado. Só que o coronavírus ele tem um problema muito grande para essa turma. Ele mostra, assim, em uma semana, ele derruba qualquer discurso. Porque se você não fica em isolamento, as pessoas começam a morrer. É isso, sim. Então, a gente viu isso na Europa, principalmente na Itália, que fez aquela campanha que Milão não ia fechar. A gente viu nos Estados Unidos, quando o presidente fala num dia que as pessoas devem injetar detergente, e no outro dia as pessoas estão no hospital por causa disso. Então, acho que pela primeira vez a universidade, a educação, a ciência, ela conseguiu o inimigo que elas conseguem combater. Porque ele cai por terra muito rápido. E a resposta tem sido muito importante. O que aquelas mulheres cientistas conseguiram fazer assim que o vírus chegaram no Brasil foi muito importante. Era um grupo de mulheres, liderado por uma mulher negra. Gente, isso há 10 anos no Brasil, a gente podia dizer que era quase impossível de acontecer. Sabe? O que as universidades no Nordeste têm feito de soluções cada vez mais baratas para problemas que o nosso governo não consegue resolver são respostas muito atuais. Eu tenho certeza que o mundo ele não vai ser o mesmo pós-pandemia. Mas ele também, se ele vai ser um mundo pior ou melhor, ele está em disputa. Eu acho que o que a educação tem feito é travar um bom debate. As pessoas estão dizendo o tempo todo por que tem que ser investido nelas. Os cientistas brasileiros estão dizendo por que a gente tem que financiar a ciência. E estão mostrando na prática para o povo brasileiro para que aquele dinheiro serve. Porque é isso. Porque no momento de pandemia, você consegue produzir por valor 15 vezes menor o mesmo respirador. Então, como o Lula sempre disse também, na prática, a Universidade Brasileira está mostrando que investimento em educação não é gasto, mas é investimento. Então, tudo aquilo que a gente conseguia dizer na retórica, os cientistas brasileiros estão mostrando cada dia após dia na prática. Não, e essa coisa principalmente, né, de qual é o mundo pós-pandemia que a gente tem para disputar, né, e para construir. E diante disso tem uma coisa que é muito grave, que é a situação das instituições democráticas, né? A gente viu desde do processo de golpe da presidenta Dilma, um derretimento das instituições democráticas no Brasil, né? Algumas por falta de força, outras porque se negaram a cumprir os seus papéis, né? O Lula falou naquele discurso histórico dele em São Bernardo do Campo sobre o quanto que algumas instituições estavam acovardadas, né? E isso é uma coisa muito importante para a gente refletir, porque não existe projeto em uma área específica, né, que esteja descolado do projeto de democracia que a gente tem. O SUS não é só um bom modelo de gestão da saúde, é um modelo democrático de gestão da saúde, tem um controle social, mecanismos importantíssimos. O debate educacional é isso também, né? Então, o vínculo que o PT pensa, que a esquerda enxerga entre democracia e esses setores da sociedade, é um vínculo que não dá para misturar. E eu queria ouvir um pouco da Laura, que é jornalista e que vê esse cenário, né? Assim, principalmente em um local em que a gente, infelizmente, viu Porto Alegre, por exemplo, o julgamento do presidente Lula no TRF4, naquele momento histórico da democracia brasileira, negativamente, infelizmente, ver uma parte da democracia brasileira se derreter, né? Porque ali se enfraqueceu. E aí queria ouvir um pouco da Laura, que está nesse lugar que é um epicentro da política nacional também, comentar um pouco, né, sobre a crise da democracia que se mistura com a crise sanitária, com a crise econômica, com a crise ecológica, enfim, um pouquinho disso. Eu acho que a primeira coisa... Está todo mundo me ouvindo? Meu microfone está um pouco baixo. Acho que a primeira coisa assim, que a gente precisa visualizar é que tu não sai de uma crise no estalar de dedos. Nós temos a primeira gestão após um golpe de Estado.
E isso é uma ruptura muito profunda, compreendendo ainda mais que nós vínhamos do maior período democrático da história do nosso país, né? Uma fissura dessas, ela não recola de uma forma simples, né? Numa eleição onde o Bolsonaro foi eleito num processo todo questionado do ponto de vista do processo eleitoral em si, com as fake news, ao processo que antecede ele, né, do ponto de vista do complô jurídico-midiático do golpe, né? Então, com o golpe contra o presidente, o papel do parlamento sobre isso, o papel do judiciário, onde o líder disso ainda é condecorado após a eleição de um presidente neofascista, indo para o Ministério da Justiça. Bom, tu tem um processo de uma ruptura não sanada, né, que criou uma fissura muito grande, né, estruturalmente na democracia brasileira. E, a partir disso, tu tem aí 1 ano e meio de um governo com muitos questionamentos, uma mudança muito radical na perspectiva de gestão do Estado, né? Que não saiu de campanha, porque eu acho que isso é importante dizer também, que o Bolsonaro ele não deixou de estar em campanha durante todo esse tempo, pelo contrário, faz movimentos, conforme ele diminui, ele faz movimentos que o permitem coesionar a sua base, né? E vai dando liga, digamos assim, ao que há de pior, né, na sociedade brasileira. É isso que dá sustentação ao seu projeto, né? E esse momento que nós vemos de crise, que nos faz pensar assim, nossa, nós vamos ter um segundo presidente deposto, né, num espaço em 4 anos, 2 presidentes depostos, que é o que nós corremos o risco hoje de ter, né, pensando do ponto de vista sociológico, pensar o impacto disso para a democracia de um país, para a sua estabilidade socioeconômica, né? E em meio a isso nós temos uma pandemia, né, do sistema de saúde no mundo, onde boa parte da população mundial está dentro de casa, usando aqui as redes sociais para poder se informar e trocar, onde os sistemas de saúde no mundo eles colapsam, colocam em xeque o sistema econômico mundial, né? Eles apresentam sua fragilidade, né, da política neoliberal no mundo, e, né, há uma preocupação de para onde vamos, como vamos e sobre quais opções atravessaremos este período. Voltando para a pergunta no Brasil e o impacto na nossa democracia. Hoje, a corrosão do governo Bolsonaro, com a saída do Moro, que todos nós testemunhamos na última sexta-feira, que foi uma demissão, uma mistura de demissão e delação premiada, onde ele evidenciou diversos crimes, né, do presidente Bolsonaro, inclusive depois com ele mesmo vazando o seu próprio WhatsApp, o WhatsApp da sua afilhada de casamento, no Jornal Nacional. Inclusive, ele materializou que todo o processo de vazamento que tinha anteriormente nos governos Dilma, Temer, vinham daquele epicentro, né? Porque após a sua saída do governo, tem a mesmo modus operandi em relação à mídia e etc., né? E aí, essa corrosão do governo, ela fragiliza ainda mais a nossa democracia, tendo em vista um processo contínuo de fragilidade que a gente tem. Ao mesmo tempo, coloca para nós também uma oportunidade, né, de disputar no seio da população brasileira que este projeto, né, esta visão de Estado brasileiro, que foi que fez com que houvesse uma interrupção dos governos populares e que vem precarizando a vida da classe trabalhadora no Brasil, ela não se sustenta e ela corrói o Estado. Eu acho que essa é a disputa que está sendo feita. A Moara estava falando ali do Trump dando receita de medicamento, o presidente Bolsonaro também, a cloroquina, a menina que fez um vídeo aí dizendo para a galera beber água tônica, né? Então, é um grande circo montado no Brasil, né? Onde a gente tem todas o tecido social em questionamento, né? Através de uma ruptura aí neopentecostal miliciana que corrói o Estado brasileiro hoje. Esse é o maior risco da nossa democracia no momento. Mas a nossa geração tem uma luta para travar, né? E queria ouvir a Ana Júlia em relação a isso, assim. Nós temos um fôlego democrático para apresentar para a sociedade brasileira, né? Como que você vê isso da parte da nossa geração, Ana? Acho que você tem que ligar o seu microfone. Isso. Senão o silenciamento que os conservadores querem de nós vai acontecer aqui na nossa live.
Desculpa. Bem, acho que, primeira fala da Laura é excelente, eu concordo com ela, né? Acho que a gente vem aí já de uma série de situações que colocam em risco a democracia. Acredito que principalmente a própria concepção de fato de democracia, desde entender o que é perder um processo eleitoral, o que é respeitar as instituições democráticas. A gente tem um ataque hoje às instituições democráticas em si, né, e até mesmo a divisão que se faz do Estado entre os poderes, e isso é o que vem, e ao meu ver é isso que de fato vem nos colocando em colapso, né, não ter essa divisão respeitada e uma sobreposição de um poder sobre o outro, enfim, e a perda da concepção democrática no Brasil. O que as manifestações representam hoje, as manifestações bolsonaristas, né, pedindo o fim do STF, ditadura militar, para fechar o Congresso, elas representam que a gente perdeu a concepção democrática no Brasil. Infelizmente, a modo geral, né, se a gente for ver de um modo geral e amplo, a gente perdeu a concepção do que é democracia e do que são as instituições e do porquê temos elas, né? Em contrapartida, o que a gente tem de fôlego disso é uma juventude muito ativa. Não podemos negar que principalmente nos últimos 4 anos, a juventude tem sido protagonista em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas, e isso representa um fôlego de uma juventude que está assim, peraí, isto não é democracia e precisamos lutar por uma democracia. Por mais que possamos fazer todas as críticas à democracia que a gente tinha, né, e faço elas também, não era uma democracia representativa, também não era uma democracia popular e muito menos participativa, mas ainda assim tinha o mínimo do que a gente entende como Estado democrático, né? E hoje a gente tem uma juventude aí tentando resgatar o que é esse espírito democrático, né? Então, desde 2016, com o impeachment da Dilma, que foi, sim, uma luta protagonizada principalmente nas ruas pela juventude, né, na luta tentando barrar o impeachment, já se enxergava isso, olha, o que for a partir daqui é grave, a gente não sabe o que vai ser, mas é preocupante. Então a juventude vai à rua e tenta barrar o impeachment, infelizmente não dá certo, infelizmente a juventude, apesar de sua força de vontade, apesar da sua luta, não tinha a maioria no poder legislativo, então não consegue barrar o golpe, mas depois disso a gente vê uma galera um pouco mais jovem ainda, os secundaristas em 2016, também encampando uma luta pela democracia e pelas concepções de democracia que a gente tem na educação, na saúde, nos serviços públicos, né, que é a luta contra a PEC 241, hoje, infelizmente, a emenda constitucional 95 e a reforma do ensino médio, né, aquele momento ali a gente vê um fôlego de que eu, sinceramente, até hoje, às vezes fico perdida, não sei como aconteceu, fico pensando como eu estava ali naquele momento, mas que é uma resposta à quebra da democracia que a gente estava tendo. E isso não parou, né? 2017 também, a juventude foi muito para a rua com as greves gerais. Lembro principalmente da primeira greve geral que a gente fez, que foi agora por esses dias em abril, agora não lembro a data certa, acho que foi dia 28, né? Enfim, então tem a greve geral, a juventude também está na rua, a gente faz grandes movimentos em 2017 contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, e chega 2018, a gente tem, né, todo o cenário eleitoral, e daí não tem como não falar de juventude, principalmente nas manifestações do Ele Não, que foi protagonizado pelas mulheres jovens, em sua maioria, e todo um movimento tentando recuperar o espírito democrático, mas infelizmente o ponto que nós chegamos, a fragilidade é tamanha que simplesmente a força de vontade da juventude nas ruas, infelizmente, não é suficiente, né? Mas a gente passa por essa eleição, entra o Bolsonaro no governo, e esse primeiro ano dele de governo, a gente pode ver em 2019, a gente tomou as ruas de novo em defesa da educação pública, em defesa das universidades, contra os cortes orçamentários, ou seja, colocando todo um debate de novo de qual é a nossa preocupação, né? Então, a gente tem um movimento da juventude, tanto nas ruas, agora com a pandemia, nas redes sociais, se manifestando ao que está acontecendo, né? Se a gente pega, por exemplo, e abre o Twitter hoje, ou quando o Moro faz o pronunciamento de sua demissão e quando o Bolsonaro faz o pronunciamento oficial, que é uma catástrofe, a gente vê uma movimentação muito forte também da juventude nas redes sociais, horrorizada com o que está acontecendo, né? A gente se comunica muito pelos memes, mas os memes também é uma expressão de
de horror do que está acontecendo. A risada que a gente tira disso é uma risada, não uma risada de satisfação, mas sim de desespero, do tipo, não estou acreditando no que está acontecendo. Porque, de fato, a juventude, o que ela enxerga hoje, mesmo com sua pouca idade, é a ruptura do que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente esperava, do que é um país democrático, do que é as instituições, do que é a qualidade de vida e do que é um governo decente, né? Infelizmente, a gente não tem um chefe de Estado que consiga se portar enquanto um presidente, enquanto chefe, enquanto líder. O nosso problema a gente não tem uma figura de liderança, a gente não tem uma figura de governo, a gente tem um executivo que não faz nada, a gente está sendo governado pelo legislativo e pelo judiciário, é um completo absurdo, né? Qualquer estudante sabe disso, qualquer estudante do primeiro ano de ensino médio, que estudou minimamente o que são os três poderes, que estudou minimamente Montesquieu, sabe que é um absurdo, sabe que o que a gente está vivendo é uma completa situação de colapso, inclusive, muitas vezes, apocalíptica, né? Então, com a situação do coronavírus... Fala. Cortou para mim. Cortou para mim. Tô te ouvindo. Então, e a gente só não tá pior justamente porque a gente tá reagindo, porque a oposição tá se colocando, tá? Apesar de não ter espaço na mídia, tá colocando qual é, de fato, o rumo que a gente tem que tomar. Os nossos parlamentares, principalmente do PT, estão aí defendendo o que foi o legado do PT nesses últimos anos, do ponto de vista do SUS, no ponto de vista de concepção de educação, e, inclusive, agora, mais recentemente, do ponto de vista, inclusive, de justiça, né? Então, a gente vê aí um dos maiores inimigos da democracia, não somente do PT, mas da democracia, que é o Sérgio Moro, que se faz de herói, e na democracia nós não temos espaço para heróis e nem para projetos individuais, que é o que o Moro coloca, tendo que admitir publicamente que nem nos governos do qual ele tanto criticou, tanto arruinou, inclusive promoveu o impeachment, teve interferência nas instituições, como é o que o Bolsonaro está promovendo hoje na Polícia Federal. Não teve interferências do ponto de vista das investigações, e a gente sabe muito bem, não teve interferências, inclusive, no Ministério Público, Judiciário, etc. A gente respeitou muito bem as regras do jogo, a gente soube entender que, por mais que o Partido dos Trabalhadores tivesse uma visão ideológica do que é, de fato, uma concepção de país, a gente se desprendeu dela para fazer um governo realmente que fosse de todos e que tivesse a figura do que é um Estado, né? Então, a preocupação hoje não temos mais uma figura de Estado no Brasil. E o que a juventude tem feito é tentar reconstruir, pelo menos, o que é o desenho do que a gente espera de uma democracia. E aqui a gente está com um belo exemplo, né? Nós estamos aqui nos colocando à disposição a disputar também o poder. Disputar uma eleição é disputar o poder, mas mais do que isso é disputar a democracia. Nós estamos aqui nos colocando à disposição a disputar um projeto de democracia, um modelo de democracia. E eu fico feliz de ver isso, porque a gente estamos aqui com 6 candidaturas jovens do PT, mas tem muito mais, e não somente do PT, de outros partidos também. O nosso diferencial é que não somos apenas jovens, né? O diferencial Ana, e tem um lugar especialmente onde o legado do PT é muito vivo, né? Que é o Nordeste, né? Não à toa é a região que colocou o Haddad no segundo turno, e que lá o legado não é uma peça de museu, né? Mas o petismo, o legado de Lula e Dilma lá é um grande processo de transformação. E eu queria ouvir um pouco da Dani sobre isso. Dani, esse legado do PT, principalmente, que hoje tem sido muito importante para a gente enfrentar essa crise. Como é isso no Nordeste? Tá mutado o seu microfone. Liga para a gente. Oxi. Será que não tá... O que será? Dani ainda tá mutado, não sei. Não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ouvir, então, uma outra pessoa que é de um estado também que já foi governado pelo PT, ainda tá mutada, que é a Moara. Eu quero ouvir um pouco dela também sobre essa coisa do legado. Enfim, algo muito importante pra gente. Enquanto isso, você vê, Dani, o que aconteceu aí no seu microfone. Dani, vai testando aí, quando funcionar a gente te fala. Você volta. Mas vai tentando. Então, assim, eu acho que era até muito chato quando a gente ficou esse tempo todo falando sobre legado para apresentar. Mas eu acho que é muito bom quando você passa pelo governo e você tem muito orgulho das coisas que você construiu. Muito orgulho do que foi feito. Eu fico tentando imaginar
O que teria sido, por exemplo, enfrentar o coronavírus sem existir o SAMU? O que teria sido enfrentar o coronavírus sem o fortalecimento da saúde como foi nos últimos tempos? Imagina para as famílias que muitas ainda não receberam auxílio emergencial, que a gente lutou muito, disputou, mas que a maioria sequer passou da fase da análise, se não existisse o Bolsa Família para ser uma renda mínima, que hoje garante que pelo menos as famílias consigam comprar 2 cestas básicas durante o mês para enfrentar esse momento de um desemprego muito grande. Então, imagino que fosse vivenciar tudo isso sem o mínimo de seguridade social, sem o mínimo de amparo. E fico imaginando também se a gente não poderia estar enfrentando isso de uma forma muito melhor se os Mais Médicos estivessem funcionando a pleno vapor. Se a primeira coisa que o ministro do Bolsonaro, da saúde do Bolsonaro, não tivesse feito foi mandar os médicos cubanos irem embora. Então, eu acho que essa questão de todo esse legado, apesar de também achar que em poucos anos eles conseguiram destruir e desmontar muita coisa, ele propicia que a gente consiga enfrentar melhor a situação que a gente está vivendo. Hoje, o Brasil, se o corona for muito ruim, se a gente ficar nesse processo por muito tempo, o Brasil pode hoje pedir empréstimos no exterior. Eu adoro ficar fazendo esse debate sobre primeiro cuida das pessoas, depois cuida da economia, depois não sei o quê, que eu sou super contra, gente. Eu acho que o PT já ensinou que o melhor jeito de cuidar da economia é cuidando das pessoas. Não tem nada melhor para a economia do que colocar dinheiro na mão de pobre. Que é isso que faz a economia gerar, que é isso que faz a economia funcionar. Então, hoje o Brasil tem condições de endividamento, hoje o Brasil tem o mínimo de reserva para enfrentar esse momento que a gente está vivendo, apesar de boa parte dela também já ter sido queimada pelo governo do Temer e agora pelo Bolsonaro, mas a gente tem uma seguridade social mínima. Imagina enfrentar esse momento sem ter feito investimentos que a gente fez, por exemplo, na educação básica, que impede as crianças não estarem na escola, mas muitos estados e municípios estão entregando as cestas básicas para as famílias conseguirem sobreviver e passar esse primeiro momento também do corona. Então, tudo isso fez com que a gente enfrentasse isso tudo de forma muito diferente. Imagina, por exemplo, a gente, quando começou esse processo todo, foi adiantada a formatura dos cursos de medicina e de enfermagem. Quantos cursos, quantas turmas foram abertas quando finalmente o Ministério da Educação resolveu enfrentar essa categoria que é extremamente elitista e que não deixava abrir curso no Brasil? A gente, cada ano, formava uma quantidade menor de médicos que era necessário. Então, enfrentar esses processos é importante, que está mostrando para a gente que a gente precisa enfrentar algumas questões para construir um projeto de nação. E quando eu vou retomar um pouquinho uma coisa que eu falei sobre o legado, sobre essa coisa da disputa desse novo mundo, que algumas pessoas até comentaram, estou tentando ver os comentários do Facebook, do YouTube, enquanto eu estou aqui. Queria mandar um abraço para a Benedita, a gente está vendo a gente. Fiquei super feliz. E vários outros companheiros que eu não consegui acompanhar aqui, estão acompanhando, estão super comentando, mas quando a gente fala sobre esse novo mundo que a gente pode construir, ele pode ser um mundo pior ou melhor, está na nossa disputa. Ele pode ser um mundo onde tem um governo que quer, no meio dessa pandemia, aprovar uma segunda reforma trabalhista. E ainda bem que a gente conseguiu barrar no Congresso esse processo. Mas ele pode ser um mundo também que a gente valorize mais os investimentos do Estado, que a gente valorize ter um Estado grande, que cuida da saúde, que cuida da educação, que cuida de uma renda mínima. Gente, a renda básica emergencial precisa ser uma renda permanente. Qualquer brasileiro adulto tem que ter direito a ter o mínimo de renda. E está provado que o Estado dá conta disso, mesmo arrecadando muito menos. Então, acho que o legado que o PT propôs é que muito foi feito, e que foram importantíssimas as guerras que a gente travou para fazer. Funcionou. Mas muito também pode ser feito. Eu acho que é por isso que a gente está nessa empreitada, assim, de querer construir esse espaço da política stricto sensu, que a gente consegue enxergar, visualizar e fazer parte dessa construção de tudo isso que a gente ainda pode construir para construir um Estado ainda mais forte, que o principal seja cuidar das pessoas. Vou passar para a Dani. Já que a Bahia está com voz, vai que é tua, Dani. Vocês estão me ouvindo agora, 40? Estamos bem demais. É como se eu estivesse aqui do meu lado agora.
Que maravilha! Deixa eu te dizer, deixa eu tentar comentar um pouquinho aí sobre os legados do nosso partido, sobretudo porque, como você disse, a Bahia, o Nordeste, acaba trazendo essa referência importante, e não tem como a gente falar sobre isso, falar do momento conjuntural que nós estamos vivendo, sem lembrar a saudade que nós estamos dos nossos ex-presidente Lula, da nossa presidenta Dilma, quando a gente tinha governo de verdade, né, com capacidade de gestão do nosso país, com capacidade de enfrentar os problemas, os principais problemas da população, no acesso à renda, no acesso à educação, no acesso à moradia. E o que nós estamos vendo hoje é esse movimento completamente contrário, né? Quando a gente tenta colocar a lente sobre esse momento do coronavírus e da pandemia, né? Quando a gente faz o debate, a nossa bancada faz um debate, um combate excelente na Câmara de Deputados para a garantia da renda básica, né, desse auxílio das pessoas, nós estamos falando, nós estamos priorizando, nós estamos dizendo que essa pessoa, esse recurso, ele garante, ele consegue, de alguma forma, salvar vidas, né? Porque, de alguma forma, nós conseguimos garantir aí a segurança alimentar para que as pessoas tenham acesso à alimentação, e acesso à alimentação também tem a ver com o debate de saúde, porque se você está mais saudável, se você está bem alimentado, a sua imunidade também fica, né, melhor, fica mais alta, e você tem menos acesso às doenças, aos vírus. Nós conseguimos fazer com que as pessoas elas não entrem em estado de desespero e queiram se expor aos riscos, porque isso ainda está acontecendo. Muita gente que trabalha, está no trabalho informal, né, saiu, teve que parar de trabalhar nesse momento, mas está voltando às ruas, está voltando a trabalhar, tentando cumprir para ter acesso à garantia de renda. E aqui na Bahia, o nosso governo, os nossos governos têm trabalhado muito nesse sentido aí, na produção de políticas que ajudem, nesse momento, a resolver, tanto do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, né, de ter uma equipe, uma secretaria preparada, engajada para o enfrentamento aí ao coronavírus, tanto em outras áreas, da segurança alimentar, da destinação, por exemplo, de um vale alimentação para os jovens que estão na rede básica de saúde ou na rede básica de educação estadual, e isso é uma medida que tem a cara do nosso governo, né, que tem a cara das políticas que nós apresentamos. E eu acho que é também fundamental da gente falar, debater nesse momento sobre o que significa, qual a importância do Sistema Único de Saúde, quando a gente fala de política social, né? O SUS é um patrimônio. A reforma sanitária construída há muitos anos atrás, que gerou aí, constituiu o SUS, né, esse Sistema Único de Saúde, é fundamental para esse momento que nós estamos vivendo. O SUS é um patrimônio. Se nós não tivéssemos o SUS, o Brasil não estava conseguindo aí dar conta, inclusive, de controlar, né, de fazer, de ter política, de ter equipamento, de ter serviço de saúde, para que as pessoas pudessem acessar, nesse momento em que tem muita insegurança, né, muita insegurança do ponto de vista da saúde, sobre como é que se dá o contágio, a gente ainda está aprendendo, né, como é que nós vamos conviver com essa doença. E aí, ter um sistema único de saúde fortalecido é de fundamental importância, coisa que esse governo não tem feito, né? Nunca fez. Aprovou a PEC do teto de gastos, como já foi dito aqui, que tirou cerca de 20 bilhões da saúde, e nesse momento nós estamos querendo saber desse recurso, ter esse recurso de volta, ter a revogação dessa PEC, porque é fundamental que a gente garanta investimento em saúde para ter equipamento, para ter respirador, para ter UTI para quem for precisar, para ter leito, para ter os profissionais de saúde, essa categoria fundamental. O Brasil tem hoje, 40, cerca de 3 milhões e 500 mil profissionais de saúde, uma boa parte deles profissionais aí com ensino superior. E nós estamos vendo aí em alguns lugares do país reclamações do ponto de vista tanto do não acesso aos equipamentos, aos EPIs, por esses profissionais de máscara, de gorro, de óculos, né? Então, esses profissionais também estão numa situação de risco, porque o nosso Estado, o ministro da Saúde, que foi trocado recentemente, e o que saiu não deu conta, o que entrou não responde à demanda dos secretários estaduais, não apresenta um plano, né, do ponto de vista da saúde nacional, para que nós consigamos organizar essa política, e esses profissionais
estão aí vivendo esse risco. Tem aumentado muito a incidência de profissionais de saúde com coronavírus, de profissionais que se afastaram do serviço de saúde porque foram contagiados pela doença. E podem acabar contagiando a família, né? O que é um dilema para o profissional da saúde extremamente doloroso, né? Com certeza. Você ali assume a profissão, né? O seu dever enquanto profissional de saúde, e você vai para dentro do serviço de saúde cumprir uma tarefa num momento difícil. Imagino o que passa na cabeça desses profissionais ali o tempo inteiro em contato com pessoas, né? Das mais diversos níveis de agudização mesmo da doença. Então, tem gente que está com nível mais leve, tem gente que está na UTI, tem gente que precisa ser entubado, e isso mexe com o psicológico das pessoas. E se você não tem acesso ao material de trabalho, para que pelo menos você se sinta mais seguro no seu ambiente de trabalho, isso complica ainda mais a sua situação profissional, né? No seu dever profissional ali. Então, essa categoria é fundamental a gente olhar para ela. Eu já queria ouvir de você um pouco, você expôs essas contradições em relação ao projeto da saúde pública, né? Mas a crise também expôs outras coisas muito graves, né? Como, por exemplo, a situação das mulheres na sociedade, né? Você vê que aumentou o número de violência doméstica durante esse período, e queria que você comentasse um pouco disso também, que a gente também precisa abordar esse tema que é fundamental sobre a organização da nossa própria sociedade, né? Com certeza. Nós estamos vendo aí, acompanhando as notícias, tem vários estudos falando sobre isso, né, sobre a ampliação da violência doméstica em tempos de pandemia. É importante frisar que a violência doméstica não passou a existir agora, né? O movimento feminista, o movimento das mulheres já faziam essa denúncia há muitos anos, né? Que o lar, o lugar onde essa mulher deveria se sentir segura, é o principal ambiente onde ela é agredida, onde ela é violentada. Então, ao mesmo tempo, é uma outra contradição na qual nós vamos precisar lidar, porque ao mesmo tempo que a gente diz fique em casa, talvez nós estejamos dizendo para uma mulher fique em casa com seu agressor. E nós não queremos que essa mulher fique em casa com seu agressor, né? Numa situação de violência doméstica que envolve aí outros familiares, que envolve muitas vezes o filho, que envolve a possibilidade dela não ter ali uma renda, né, um subsídio para poder sobreviver ou para sair da situação de violência. Então, o Estado, o governo, né, o papel do PT, do nosso debate aqui hoje também é jogar a luz aí, jogar tinta em cima dessas questões, tentar encontrar saídas para que nesses casos, né, em que mulheres estão sendo violentadas, em que existem vários dados, né? Nós vamos perceber aí que 43 tem um dos dados que aponta que no último ano aumentou os dados de violência doméstica em mulheres negras em 43%, em mulheres não negras em 20%, se eu não me engano, se eu não estou errando os números aqui agora. Mas esse é um tema de fundamental importância para nós, para o PT, que sempre colocou aí o debate das mulheres, do nosso empoderamento, da participação na política, da ocupação dos espaços de poder como um tema fundamental. Então, quando a gente vai debater também essa questão, ter o olhar sobre a realidade que essas mulheres estão vivendo é de fundamental importância para a gente encontrar saídas, para que a gente consiga produzir políticas, para que os equipamentos que funcionavam antes, né, tinha várias demandas, enfim, várias críticas também, mas tinham várias demandas, as DEANs, o Ministério Público estão funcionando nesse momento de uma outra forma, né? Ou tentando fazer turnão, ou funcionando de forma online, e nós sabemos que o trajeto dessa mulher até ela conseguir ir a uma delegacia e fazer a denúncia é um trajeto árduo, né? Não envolve, muitas vezes, a primeira ocasião, é o primeiro caso, o primeiro momento de violência. Às vezes acontece em 1, 2, 3 vezes até que ela tome a decisão de ir fazer a denúncia. Então, nós precisamos ter esses equipamentos funcionando, né? Arrumar uma forma de não expor os profissionais que ali estão, para que eles não sejam infectados, contagiados com coronavírus, mas que possam prestar essa assistência e esse cuidado aí às mulheres em situação de violência.
E tem políticas públicas para isso, né? Queria, inclusive, passar para a Vivi, que trabalhou na Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Haddad aqui na Prefeitura. Vivi, conta um pouquinho aí isso, liga o seu microfone, e também um pouco desse desafio, né? Não, eu gosto muito da chave que a Dani traz, de que o Brasil ele já convivia com uma outra pandemia, né? Que era a pandemia da violência contra as mulheres. O país é o país, né? É o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Já tinha um número muito expressivo de casos de agressão a mulheres anual, mais de 1.300.000 casos por ano. Então a gente já convivia com uma taxa muito grande de casos de violência contra a mulher. E o que a gente tem é, na verdade, um histórico muito recente de políticas para as mulheres. Se a gente tem, em alguns momentos, algumas políticas importantes que foram sendo criadas, como delegacias de defesa da mulher, centros de referência, muitas das vezes ligados, inclusive, aos próprios governos do PT. Aqui em São Paulo, a gente sabe que todos os saltos que tiveram de organização das políticas para as mulheres no âmbito municipal foram de responsabilidade dos governos do PT. Apesar disso, a gente tinha uma rede muito fraca de atendimento, e a gente tem, né? A gente tem uma rede muito fraca de atendimento. A gente não tem na sociedade uma lógica de combate à violência contra a mulher, muito pelo contrário. Até muito pouco tempo a gente convivia com a ideia de que violência doméstica era um problema para ser resolvido no âmbito privado, era problema do casal, não era um problema que o poder público, que as pessoas, que a sociedade deveria intervir. E aí, como no momento de pandemia, onde a regra geral é ficar dentro de casa, obviamente que os casos de violência contra a mulher, a conclusão lógica é que eles vão aumentar. Só que a gente tem visto que, na verdade, a gente tem aumento em alguns dos dados relacionados a atendimento da polícia, a socorro prestado, mas que, na verdade, diminuiu o número de medidas cautelares garantidas para as mulheres, diminuiu o número de boletins de ocorrência, mostrando que as mulheres têm muita dificuldade de acessar o sistema de justiça, que já era difícil ser acessado no momento pré-pandemia e que agora está muito mais difícil. E o que a gente vê, um governo que tem uma política antigênero, que é isso que o governo Bolsonaro tem, ele um dos inimigos que ele elegeu foram as mulheres, ele não dá conta dessas saídas. Então, a Damares apresentou um aplicativo, que é um aplicativo para fazer denúncia online, que em tese ajudaria as mulheres, mas você não viu uma propaganda, você viu o anúncio dessa medida e nada mais. Você não vê nenhum tipo de medida que, de fato, coloque o problema na ordem do dia e traga a luz para ele. Então, a gente tem visto que, eu acho que, como foi retratado em vários casos aqui, o que a gente vai continuar falando, a pandemia, ela evidencia e ela torna mais perversa as desigualdades que a gente enfrenta. E a das mulheres, esse caso da violência, é um muito importante. Eu acho que um outro fundamental é a questão do trabalho doméstico, que a gente sempre coloca em relação à divisão do trabalho, à divisão sexual do trabalho, a sobrecarga que as mulheres sofrem, tanto na execução dos fazeres, né, mas também do planejamento das tarefas domésticas. Essa sobrecarga mental que as mulheres trazem, ela está mais colocada hoje em dia, o que significa o ensino à distância e essa sobrecarga do trabalho doméstico, as pessoas mais dentro de casa, quem é responsável por todo o trabalho doméstico a mais necessário para manter a casa são as mulheres. E aí eu acho que são questões que a gente precisa trazer à luz, porque essa confusão que o governo gera faz com que a gente não consiga, de fato, trabalhar e discutir esse tipo de situação. Não, e não só uma política antigênero, mas uma política que aprofunda também o racismo em nossa sociedade, né? E acho que esse é um tema também que é importante ser colocado aqui por nós, né? Laura e o Jefferson, queria começar pela Laura, mas queria ouvir um pouco de vocês sobre isso também, porque, como a gente estava discutindo, sair dessa crise, sair dessa pandemia apontando por uma outra sociedade, né? Como que é esse debate, especialmente em relação à questão racial? O coronavírus, o Covid-19, ele evidencia todas as nossas crises estruturais, né? Isso é importante a gente colocar, porque é um momento de tensão da sociedade, né? E ele impacta em diversas questões da nossa vivência humana. Portanto, torna mais complexas também as nossas questões estruturais. E a questão racial entra neste ponto. Vou falar um pouco do Brasil, mas poderia falar no mundo, né? Eu tenho feito uma série de lives, um giro pela América Latina e África, falando sobre o coronavírus. Temos acompanhado. Dos que nós fizemos foi sobre as testagens, né? Por quê? Porque 2 médicos franceses
sugeriram, no pico do coronavírus na Europa, que se utilizasse o continente africano para fazer testagem humana de vacinas para o coronavírus. Bom, isso não é novo, né? O continente africano, volta e meia, é utilizado como cobaia, né? São corpos negros pela indústria farmacêutica. E aqui, falando de Brasil, né, o coronavírus também nos evidencia uma questão estrutural, que é o racismo, né? E como todas as epidemias, primeiro vem pelos ricos, maioria brancos, e quem sofre com ela, quem é dizimado, melhor dizendo, todo mundo sofre, mas quem é dizimado com ela acaba sendo os pobres, em maioria negra, né? E o coronavírus, mais uma vez, reproduz isso. Entre os óbitos, né, do coronavírus, 38%, 32% são óbitos de pessoas negras, sendo que entre as notificações, né, entre os casos confirmados, os negros são em bem menor número, né? Então, bom, o coronavírus tem uma letalidade maior entre os negros e negras do país. Bom, mas não só sobre a questão do direito à vida, mas também quando a gente faz uma perspectiva dos impactos do coronavírus na questão econômica, né? Isso também impacta. Os negros também são os mais atingidos pelo coronavírus no aspecto econômico, porque representam quase 70% dos trabalhadores e trabalhadoras no mercado informal no Brasil, que foram aí os primeiros afetados, digamos assim, os mais afetados, talvez, com a política necessária de mitigagem que os governos estaduais, em maioria, acabaram adquirindo, né? Então, acho que isso é importante mostrar. E sobre a questão da letalidade, ela está ligada a vários fatores. Alguns a Dani falou aqui anteriormente, né? A questão do saneamento básico. Quem não tem saneamento básico são as regiões pobres, em maioria, população negra. A questão de moradia precária, né? A questão da segurança alimentar, que foi o que a Dani falou, né? Então, das pessoas que passam fome, porque também é importante a gente visualizar que no Brasil a pandemia do coronavírus vem em sequência de uma pandemia do descalabro econômico da agenda do Guedes, que já precarizava a questão de trabalho, que fez o Brasil voltar ao mapa da fome no mundo, né? Então, tu já tem uma condição desestrutural, né? E que essa condição desestrutural, ela tem cor no Brasil. E antes de passar para o Jefferson, uma questão que ela é muito fundamental, que faz a gente não ter os números corretos disso, né? O formulário do coronavírus, ele não consta a questão racial. Então, nós temos uma porcentagem alta de pessoas que vêm a óbito pelo coronavírus, mas que a gente não consegue identificar a sua cor, né, a sua raça. E, portanto, essa proporção que nós avaliamos da letalidade, ela pode ser muito maior ainda no Brasil, porque nós não conseguimos ter, né, esse dado. Só para vocês terem uma noção, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais de 4.636 novos casos de coronavírus, né? Então, nós temos um aumento exponencial e uma fragilidade nos dados. E com a mudança do ministro da Saúde, a obscuridade, digamos assim, não sei o melhor termo, mas foi obscurantismo, em relação à transparência, em relação aos termos, né, aos dados, nos torna mais difícil ainda fazer uma leitura social e conseguir ter uma política mais assertiva em relação à prevenção e ao enfrentamento da pandemia no país. Obrigado. Jeff, antes de passar para você, Jeff, para você eu quero fazer duas perguntas, já que você foi ministro da presidenta Dilma. Eu quero ouvir um pouco a Moara, que aí depois eu vou fazer duas perguntas para você já engrenar, Jeff. Moara, debate um pouquinho com a gente isso também, que acho que Minas Gerais também é um estado que é muito importante em relação a não só a quantidade, né, mas aonde estão as políticas públicas brasileiras. Então, sobre esse debate, principalmente racial do corona, uma coisa que me chama muita atenção é que quando começou os casos no Brasil, as pessoas diziam que esse vírus era um vírus muito democrático, porque as primeiras pessoas infectadas eram brancas, eram ricas, a classe média, eram de São Paulo, era ali sul, sudeste, foi ali na festa da Pugliese, foi ali a turma do governo lá de Brasília. Eu já fiquei assim, gente, não existe doença democrática no capitalismo. A pobreza, uma hora, vai mostrar as suas consequências. E aí, quando a gente lembra das primeiras mortes, a primeira foi uma empregada doméstica, mulher negra, que estava cuidando de um casal que tinha voltado da Itália e que não teve a sensibilidade de lavar a própria roupa e fazer a própria comida e lavar a própria privada. E o segundo caso foi um porteiro,
Então, trabalhadores ali que estão muito próximos das pessoas. Então, aí você já viu como é que seria o rito do coronavírus no Brasil. A gente não tem dados como é que esse vírus ele se espalha numa favela, porque essa arquitetura brasileira ela é muito peculiar. Como é que a gente isola pessoas que moram 10 pessoas em 3 cômodos? Não tem isolamento possível dentro dessas condições. E o que as meninas já colocaram também foi que a gente não tem praticamente dados. Eu duvido que a gente teve 4 mil novos casos, gente. A gente não está testando. Minas Gerais não está testando. O meu estado, por exemplo, não testa, esconde dados. A minha cidade de Contagem não testa. A orientação quando a pessoa vai procurar o serviço público é voltar para casa e voltar daqui a 15 dias. Então é mais ou menos assim, ó, se daqui a 15 dias você estiver bem, você não vai precisar voltar. Se você tiver coronavírus, você vai estar no estágio, assim, muito avançado da doença, a gente te interna, se tiver leito. Então, essa que é a realidade do corona, principalmente para a população negra. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que a gente tem conseguido construir redes importantes de solidariedade, que precisam ser valorizadas e que a gente precisa falar sobre isso. A periferia tem tentado se organizar para produzir máscara, para doar sabonete para quem não tem, para conseguir garantir a cesta básica para quem não tem. Enfim, o Estado tem que atuar. E aí eu concordo, vou até encerrar, concordo muito com a Laura quando ela diz que o coronavírus ele veio para jogar um pouco na nossa cara as diferenças sociais. Quando a gente não tem uma educação de qualidade, quando a gente não tem um computador em casa, quando a gente não tem, enfim, saneamento básico, ele se torna ainda mais cruel. Obrigado, Mora. Jefferson, você tá vendo que o pessoal tá dizendo que eu tô te boicotando aqui, estão dizendo... Eu sou do nem por motivo de time poderia ser, porque você, apesar de ser sergipano, é palmeirense como eu. Então, assim, não tem motivo para eu estar te boicotando. E eu quero ouvir muito sobre a questão racial e depois também quero debater um pouco uma outra coisa com você, mas uma coisa de cada vez. Então, veja, reforçando um pouco do que Moara e Laura colocaram, né, essa pandemia, esse vírus, ele atinge com certeza a população negra de forma mais forte, né? Inclusive, o número de contaminados é em torno de 25% são negros, mas a letalidade é em quase 40% desses negros e negras. Então, mostra que não está tendo atendimento na área de saúde suficiente para a população mais pobre, para a população mais negra no Brasil. Um outro dado importante é em relação ao cadastro único do nosso país, né? Muita gente não conhecia esse cadastro único que foi criado no governo do PT, que está sendo muito utilizado agora, né, por causa da renda básica emergencial, e quase 70% das pessoas que fazem parte do cadastro único são negros e negras no Brasil. Então, isso mostra que tem, de fato, né, uma questão racial muito forte no nosso país. Um outro dado também muito importante, para a gente ter dimensão de como o racismo é muito forte no Brasil, é em relação ao atendimento do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é tão valorizado agora nesse momento. Todos nós estamos sabendo da importância do SUS, e aí eu quero reforçar isso, né? É o SUS que está salvando vidas no Brasil. Você pega o exemplo dos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde, está lá o caos, né? Que muitos diziam que era exemplo para o mundo todo, inclusive o nosso presidente, né? Falo o nosso porque é presidente do Brasil, mas ele sempre coloca os Estados Unidos como exemplo, e a gente vem percebendo que o Brasil é exemplo por causa do Sistema Único de Saúde, por causa do SUS. E quase 70% das pessoas que são atendidas pelo SUS hoje, né, com a pandemia, com suspeita do coronavírus ou contaminada pelo coronavírus, são negros e negras no Brasil. Então, isso reforça tudo isso que a gente vem colocando. E é importante esse debate, para todos e todas que estão assistindo, para a gente entender como a pobreza, né, tem cor, como a pobreza tem região no nosso país, porque a letalidade muito maior na região norte e nordeste do Brasil. É importante frisar isso. Nós temos o exemplo aí do estado do Amazonas, que tem uma situação muito complicada, o estado do Maranhão, alguns estados também do Nordeste, passando situação muito complicada por causa da dificuldade de um sistema de saúde e por causa também da pobreza, né? E por causa também, claro, infelizmente, do racismo que é muito forte nas nossas regiões. Não, e Jeff, você, inclusive, quando era secretário nacional de juventude, tinha um projeto muito importante que era o Juventude Viva, né? Que, enfim, foi formulado também muito com base no diagnóstico, né, do enfrentamento ao genocídio da juventude negra e periférica. Uma outra coisa, queria ouvir um pouco disso, mas queria ouvir também
o outro lado dessa discussão, que é um lado muito dramático, né? Que é em relação ao mundo do trabalho. A gente vê qual é a cor, qual é a idade dos jovens, qual é o caso dos jovens mesmo, da população brasileira que é jogada nos empregos, nas ocupações mais precarizadas, né? Ainda mais agora que a gente viu um combo, né, entre um crescimento de algumas tecnologias, né, o trabalho por aplicativo, e ao mesmo tempo em que tem medidas que são de restrição de direitos sociais aos trabalhadores e também uma crise como essa. Então, você vê uma parte da juventude não podendo se proteger porque está fazendo entrega em aplicativo, e muitos deles sem EPI. Essa é uma discussão muito importante e que muito possivelmente vai ser uma discussão que é tônica da nossa geração. Queria ouvir um pouco você sobre isso, né? Sobre o mundo do trabalho. Veja, a perspectiva é em torno de 5 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados por causa da pandemia do coronavírus. E olha que nós não estamos falando nem em 2 meses desse vírus, né? Tem estados que têm 1 mês de política de isolamento, tem outros que já estão fazendo um processo de flexibilização muito grande. Mas é importante a gente fazer uma diferença muito forte para todos e todos que estão nos assistindo, a diferença de ocupação para a profissão. Infelizmente, desde o governo Temer para cá, o governo Temer e o governo Bolsonaro, eles seguiram uma política de ocupação e não de profissionalização da nossa população. Como é que eu falo a política de ocupação? Porque eles estão com o simples objetivo de ocupar as pessoas, né? Eles tiram as pessoas da área profissional, como existia no governo do PT, através das universidades, do ensino profissionalizante, e ocupam na informalidade, ocupam numa perspectiva falsa de empreendedorismo, de autônomos, e que, na realidade, é uma ocupação porque é o que resta, infelizmente, para a população. E é o que resta para o jovem negro do Brasil. E hoje, quem está mais sofrendo? São jovens negros das periferias, das regiões mais esquecidas do nosso país. Eu sou de uma região aqui do Nordeste que o governo federal tem um enfrentamento desde a campanha. E em nenhum momento ele está conseguindo atender, né, principalmente os estados que estão passando por maiores dificuldades. Então, quem são as pessoas que estão mais precisando do renda básica emergencial? São os jovens negros das nossas regiões. Por quê? Porque, infelizmente, as políticas públicas a nível nacional, voltada para o trabalho, voltada para a perspectiva de emancipar a juventude brasileira, né, quando inclusive, a gente falava muito, nós temos uma nova classe trabalhadora, uma nova juventude trabalhadora, deixou de existir, porque a juventude, infelizmente, hoje está buscando somente espaços para ocupar, para poder exercer o mínimo daquilo que tem condição para poder sustentar sua família, através dos aplicativos, através da informalidade, através de outros caminhos que não são profissão. Porque se você perguntar para qualquer um, vocês que estão nos assistindo, se você perguntar para qualquer pessoa quando ela é criança, qual é o seu sonho, qual é a sua profissão, o que é que você quer ser quando crescer? Ninguém fala que quer ser entregador de Uber, de rap, de várias outras modalidades que existem. Nada contra, porque eu sei que muitos, inclusive, estão exercendo essa ocupação porque é o que resta, é o que, infelizmente, tem, né, disponível nesse momento. Mas o sonho das pessoas é ser professor, professora, enfermeiros, enfermeiras, engenheiros, juízes, advogados e advogadas. E hoje, infelizmente, isso vem diminuindo gradativamente. E a juventude é que está sendo mais atingida. Então, quando você faz uma análise de quem são as pessoas que estão acessando o renda básica emergencial, uma grande parcela são os jovens. E jovens que estão sem perspectiva de futuro, né? Jovens que eram atendidos por programas sociais, por políticas públicas que geraram oportunidades, geraram profissão, geraram autonomia para essa juventude e que hoje estão sem a mínima perspectiva de crescimento. Muitos, inclusive, estão voltando para as casas das mães e dos pais, porque é a única condição que tem de sobreviver. Não tem mais como pagar um financiamento de um apartamento, não tem mais como pagar um aluguel de uma casa própria, buscar algo de melhoria na sua vida familiar, e tem que voltar para a residência do pai e da mãe, que, inclusive, afeta a perspectiva de isolamento, né, da necessidade de isolamento. Então, o mundo do trabalho está sendo muito atingido, mas está sendo atingido principalmente naqueles e naquelas que foram esquecidos e inviabilizados no último período, né? É só lembrar da reforma trabalhista, é só lembrar da terceirização, é só lembrar da perspectiva do extermínio da justiça do trabalho, né, da retirada dos direitos trabalhistas. Inclusive, no governo federal, agora do Bolsonaro, ele apresentou um MP que liberava, né, os empregadores
de pagar o salário durante 4 meses dos seus empregados, né? Muitos casos, inclusive em várias cidades, as pessoas não estão conseguindo receber o seu salário nem parcelado. As empresas estão cancelando o plano de saúde do jovem no momento que mais precisa de saúde. As empresas estão cancelando o auxílio alimentação, as empresas estão cancelando todos os benefícios que são de direitos, principalmente para a nossa juventude, que estão buscando uma perspectiva nova de vida, tentando buscar um novo caminho. Hoje, o que a gente está vivendo é totalmente o inverso. E qual é a resposta do governo? Inclusive de vários governos estaduais, né? Eu acredito que nós temos exemplos, como a Bahia, como vários outros estados, que criaram rendas básicas nos municípios, nos estados, que criaram políticas voltadas para a juventude, porque a juventude ela não pode ser considerada um problema, nunca foi e nunca será, e muito menos nesse momento de pandemia. É uma solução, inclusive, econômica, para poder movimentar a economia, não só na perspectiva de produção, mas na perspectiva de profissionalização, de apresentar saídas para aquelas pessoas que estão mais precisando desse momento. São jovens, por exemplo, que estão nas universidades, construindo caminhos através da ciência, através da medicina, para poder achar uma cura, uma vacina, algo de forma imediata para minimizar essa pandemia. E a juventude aqui está passando um pouquinho o tempo do programa, mas nós estamos chegando na parte final e queria ouvir de você, Vivi, um pouco também desse debate do mundo do trabalho para a gente encerrar o nosso programa, né? Mas queria ouvir um pouquinho para você debater um pouco com a gente sobre isso também. Deixa eu ligar. Pronto. Não, eu gosto muito da avaliação que o Jefferson traz e acho que o que tem de mais bizarro nessa discussão toda é essa perversidade com que o governo trata esse debate, colocando as pessoas num dilema falso, né, de que elas têm que escolher entre preservar a sua saúde ou preservar os seus empregos, demonstrando como eles constroem as saídas políticas. Eu gosto desse tema porque acho que ele resume bem tudo que a gente discutiu até aqui. Se fosse um governo nosso, provavelmente as saídas dessa crise seriam construídas, pensadas em conjunto com a classe trabalhadora, como a Mara apresentou. A classe trabalhadora não seria um problema na solução da crise, ela seria a solução da crise, como a gente provou em 2018 que é possível fazer, como a gente provou durante todo o governo Lula, quando a gente enfrentou as políticas neoliberais. Então, desculpa. Então, eu acho que esse tema ele condensa bastante o debate que a gente fez aqui hoje. Colocar para os trabalhadores que eles precisam escolher se eles vão preservar a vida deles ou se eles vão preservar ou se eles vão, né, dar fome, né, ter fome, ou se eles vão passar fome junto com a sua família, é muito ruim, assim, mostra a quem está a serviço esse governo. E esse governo, eu acho que é importante, é um projeto que não é um projeto só representado pelo próprio Bolsonaro. É aí que todas as divergências apresentadas pelo campo do centrão, da direita, se reúne, né? Ela some. As divergências que o Dória apresenta com o Bolsonaro, que o Witzel apresenta com o Bolsonaro, que o Maia apresenta com o Bolsonaro, que o Alcolumbre apresenta, essas divergências somem quando a gente entra na discussão do mundo do trabalho, porque a agenda que eles apresentam é a mesma, a agenda de retirada de direitos, a agenda de empobrecimento, a agenda de precarização é igual, eles trabalham a favor disso. Não à toa que o Maia, no meio de uma crise como essa, topou votar a MP da carteira verde e amarela. Não à toa que quando o Bolsonaro lança a MP 927 da suspensão de contratos, o Dória fala mais rápido do que qualquer um que ele apoia esse MP, porque essa agenda é a agenda que de fato eles constroem, essa é a agenda pelo qual todos se elegeram, inclusive por isso que eles se uniram a Bolsonaro durante a eleição, mesmo ele não sendo candidato prioritário deles, e é essa agenda que eles vão continuar tentando construir. Por isso, inclusive, eu acho que a gente tem que pensar em como derrotar esse projeto como um todo. A gente tem que tomar cuidado com saídas, como vem se tentando construir, de concertação nacional, de inviabilizar o Bolsonaro, mas viabilizar essa agenda e viabilizar esse governo. A gente tem que entender que derrotar Bolsonaro, o fora Bolsonaro, é um fora Bolsonaro de acabar com essa agenda que, desde 2016, cresce, que todos unidos, com muita unidade, pelo fora Bolsonaro, mas o fora Bolsonaro que não é simplesmente um grito na janela, não é simplesmente uma hashtag na rede social, mas sim um projeto de derrota do que vem sendo esse golpe que a classe trabalhadora
está sofrendo desde o impedimento da Dilma, desde o golpe que a Dilma sofreu. Então, eu acho que essa talvez seja o melhor resumo dessa discussão toda que a gente faz. Que sim, a gente tem lado nessa luta. Não é o lado do Mandetta, não é o lado de quem agora resolveu criar um pouco de juízo e enfrentar Bolsonaro, mas é sim o lado da classe trabalhadora. Legal. Bom, infelizmente, a live vai ter fim antes do governo, né? Quem tinha que cair não era a live, era o Bolsonaro. A turma aqui, a TVPT que não nos ouça, mas a turma da juventude aqui está numa pegada quase ocupar e resistir aqui. Esperar a reintegração de posse do canal. O pedido de reintegração de posse. E como tem que ter suspensão das reintegrações durante a crise, é capaz da gente ficar aqui durante um bom tempo. Mas eu queria agradecer muitíssimo a quem ficou aqui durante todo esse tempo. Nós ficamos 1h40 no ar e poderíamos ficar mais 3 horas, né? Queria pedir que todo mundo acompanhasse as redes sociais aqui, da turma que está aqui, a Vivi Mendes, de São Paulo, o Jefferson Lima, de Aracaju, a Moara Saboia, de Contagem, Minas Gerais, a Laura Cito, de Porto Alegre, a Dani Ferreira, de Salvador, a Ana Júlia Ribeiro, de Curitiba, e o Tiago Risso, de Niterói. São pessoas que são um pedacinho da juventude do PT, dos jovens que encontraram no PT a sua forma de se expressar, e tenho certeza que, acompanhando a página, o YouTube da TVPT, vocês vão ver muitos outros que têm muito para dizer e a gente tem muito para debater. E queria agradecer aos meus amigos aqui pela paciência também, e a gente vai seguir esse debate em outras plataformas também, né? Valeu. Adorei, 40. Valeu, tchau, tchau. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todo mundo. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Adorei esse abraço virtual, estar com vocês nessa noite. Diminuir um pouquinho a saudade e a angústia do isolamento. Valeu, gente. Um abração. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Beijo!